começamos esta edição com informações sobre o projeto de combate à corrupção, as medidas de combate à corrupção. Discussão agora, pode ter votação ainda hoje. Quem acompanha é Rodrigo Serpa em Brasília. Serpa, boa tarde para você. Oi, Fernando, boa tarde. Olha, o relator das medidas anticorrupção na Câmara, o deputado Onyx Lorenzoni, abrandou a pena para o crime de Caixa 2 no relatório final que foi apresentado aqui na comissão que discute o tema. No texto, os candidatos que receberem ou usarem doações que não foram declaradas à Justiça vão responder pelo crime de Caixa 2 com pena de 2 a 5 anos de prisão. Esse prazo já constava na proposta inicial, mas no agravamento da pena, essa punição será ampliada em apenas 1/3 caso esses recursos vierem de fontes vedadas pela Justiça Eleitoral ou ultrapassarem o limite permitido. No parecer anterior, a previsão é que nesses casos a pena seria dobrada. Já com relação à multa aos partidos que se aproveitarem do Caixa 2, o Ministério Público propôs originalmente um valor dessa multa entre 10% e 40% dos recursos obtidos de forma ilegal. No texto final, aqui no relatório, essa multa foi reduzida e ficou entre 5% e 20%. Originalmente, Fernando, esse pacote era aquele pacote do Ministério Público com 10 medidas contra a corrupção, mas ao longo dos trabalhos acabou virando aí 18 medidas, depois foi reduzida para 17 e, por fim, esse texto que está em discussão hoje prevê 12 medidas para endurecer o combate à corrupção. Entre as novidades apresentadas pelo relator está a criminalização do eleitor que vende o voto. A pena, nesse caso, a previsão é de 1 a 4 anos de prisão mais multa. Onyx Lorenzoni também acrescentou 2 medidas a esse pacote do Ministério Público. A criação da figura do reportante do bem, que é aquele delator que não está envolvido no crime, mesmo assim se predispõe a colaborar e recebe uma recompensa por isso, e também a possibilidade de um acordo entre defesa e acusação com o objetivo de simplificar os processos e desafogar a justiça. As demais 10 medidas foram mantidas com algumas alterações. A validação de uma prova ilícita obtida de boa-fé, por exemplo, foi rejeitada, assim como as restrições ao uso do habeas corpus. O relator, Fernando, ao longo de toda a tarde e a noite de ontem, ele apresentou esse relatório ontem, já passava de 9 horas da noite, uma série de reuniões a portas fechadas com advogados e parlamentares, acabou costurando ali um acordo para garantir apoio ao texto que vai ser votado hoje logo mais. No início da sessão, hoje de manhã, ele informou que vai apresentar na semana que vem um projeto para punir juízes e promotores no crime de responsabilidade fiscal. Essa previsão ficou de fora do relatório, o que desagradou vários deputados. Lorenzoni disse que é a favor dessa punição, mas defendeu que o assunto seja discutido numa comissão específica após a aprovação das medidas anticorrupção. Está sendo feito um estudo no sentido de encontrar, e provavelmente seja na lei de improbidade, que vá se encontrar um capítulo onde se pode trabalhar com o conceito de crimes funcionais de magistrados e procuradores ou promotores de justiça. Esse trabalho, que será feito logo após a votação das 10 medidas, ao longo deste final de semana, quero chamar a atenção disso, nós pretendemos até terça-feira ter esse projeto pronto. Mas alguns deputados, Fernando, querem incluir essa punição a membros do Ministério Público e também do Judiciário já no texto de hoje. Um deles é o deputado Fausto Pinato, do Partido Progressista, que inclusive apresentou um outro relatório. Caso o texto de Onyx Lorenzoni não seja aprovado, ele quer que o relatório dele entre em votação e nesse relatório ele prevê essa punição aí que o Onyx quer debater apenas em outra comissão específica. Nesse momento, Fernando, há um intervalo aqui na comissão, um intervalo de 40 minutos para os deputados almoçarem. A expectativa é que os trabalhos retornem por volta de 2h30 da tarde e continue a fase de discussão. Ainda tem alguns deputados inscritos para falar e só depois dessa discussão de todos os deputados falarem é que o texto vai ser colocado em votação. Se for rejeitado, um outro relator vai ser escolhido ali na hora, mas se for aprovado, o relatório do Onyx Lorenzoni pode ser levado ao plenário da Câmara ainda hoje. E nos bastidores, alguns líderes partidários se articulam aí para incluir nessa proposta aquela polêmica anistia à prática do Caixa 2. Na comissão, no texto do Onyx Lorenzoni, essa anistia não consta,
o que pode ser feito, a manobra que pode ser feita, é a inclusão de uma emenda a esse texto. Emenda que pode ser incluída quando o projeto for ao plenário, se ele ainda for votado hoje. E aí, uma das estratégias para não deixar rastros ali, para não deixar a digital dos deputados, é votar essa medida no plenário em votação simbólica, ou seja, assim não ficaria registrado quais os deputados votaram pela anistia do Caixa 2. É algo que a gente vai ter que acompanhar ao longo do dia, já que essa medida, saindo do plenário, saindo aqui da comissão, pode ir ao plenário ainda hoje, Fernando. Agora, Serpa, também tem uma outra questão que pode acontecer do seguinte, porque ninguém quer ficar com o ônus de ter colocado esta questão do Caixa 2, introduzir uma emenda nesse projeto, dá para ser feito por uma bancada e não por um nome só? Porque daí todo mundo daí não ficaria com o ônus desse fato, né? Exatamente, tiraria aquela personalização, exato, né? Exato. Quem estaria disposto a assinar essa emenda, né? Já que estão todos acompanhando de perto aqui esses textos que pode ser incluído nessas medidas. Então, são estratégias que estão sendo debatidas, que estão sendo discutidas e que ao longo do dia a gente precisa verificar se de fato isso vai ser incluído nesse texto, quando ele for ao plenário, ou não. É algo que estamos acompanhando aqui. Então tá bom. Então agora no intervalo, volto daqui a pouco, tem mais discussão, votação e aí então deve a plenário. Isso, aí depende do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pautar ao plenário. Ele já tem dito que assim que sair da comissão especial, ele vai levar ao plenário da Câmara e aí a gente precisa verificar. Mas é isso, voltando aqui os trabalhos após o intervalo, ainda há alguns deputados para discutir, votação e aí enfim o texto estaria pronto para ir ao plenário, Fernando. Tá certo, a gente acompanha então. Obrigado, Rodrigo Serpa.